Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre gênero textual, um assunto muito bacana que está presente no nosso dia a dia aí o tempo inteiro, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o gênero comentários. Prontinho, então vamos lá. O gênero textual comentários, na verdade, nós temos vários tipos de comentários, não é isso? Neste vídeo, nós vamos tratar sobre o gênero comentários voltado para os comentários da Google Sala de Aula, tá certo? Então, vamos lá conversar um pouquinho. O que seria um comentário, não é? Então, um comentário é uma interação, uma resposta que você faz em um determinado canal de comunicação. Aqui no nosso caso, nós usamos o nosso canal de comunicação, a Google Sala de Aula. Então, lá, você, enquanto aluno, coloca suas dúvidas, coloca algum recadinho para os seus colegas, um recadinho para a sua professora, e aí a gente consegue se comunicar neste canal de comunicação, que é a Google Sala de Aula, certo? Quando nós vamos pensar neste gênero textual, comentários, principalmente voltado para a Google Sala de Aula, porque depois nós veremos que tem outros tipos de comentário, nós temos que prestar muita atenção em alguns detalhes. Então vamos lá. Realidade de uso. Nós sabemos que os gêneros textuais eles são abundantes na nossa língua, não é isso? E estudamos já alguns e outros gêneros nós temos muito mais proximidade com eles, né? Como mesmo este, que é o gênero textual comentário. Esses gêneros também eles são adaptáveis. Então, nós, enquanto falantes da língua portuguesa, adaptamos os nossos gêneros textuais às situações de uso que nós temos, certo? E a internet vem aí como uma aliada nesse processo de comunicação e também fazendo algumas alterações nos gêneros. Quem aqui não lembra do gênero textual carta? Carta, já fiz muita carta para uma irmã muito querida que eu tenho lá em São Paulo. Mas agora eu me comunico através do e-mail, através dessas redes sociais que a gente tem, desses aplicativos de mensagem instantânea, não é? Então fica muito mais prático. Eu tenho até um aluno que falou assim, mas esses gêneros textuais fizeram as pessoas ficarem, não foi nem acomodada o termo que ele usou, que eu achei muito engraçado, mas que ele está corretíssimo, né? Antes, para você escrever uma carta, você tinha que ir lá escrever, aí errava, tinha que passar limpo, pelo menos comigo era assim. E depois a gente tinha que fazer o quê? Ir ao correio, pegar uma fila, ó, esperar. Em alguns dias era uma fila enorme e ficávamos lá gastando um tempo precioso, não é? E com a internet nós tivemos aí esse avanço. Escrevemos aqui o texto, errei, vai lá e apaga, né? Com essa teclinha aqui maravilhosa que a gente tem de apagar e não precisa passar tudo ali. Outra coisa bacana que a gente tem aí com esse gênero é a necessidade de prestar atenção nas características. Então, cada gênero tem uma característica específica, não é? Então, se a gente for pensar no texto que ensina a cozinhar, que é uma receita, o gênero textual receita, é escrito de uma forma. Se a gente for pensar no gênero textual poesia, é uma outra forma. Então, aí a gente precisa ter muito cuidado nesta escrita, tá? Outro detalhe importante que a gente tem que prestar atenção aqui no nosso gênero comentários é sobre o tipo de linguagem. E aí, você vai usar a linguagem formal ou informal? Vamos retomar aqui a definição da linguagem formal? Vamos falar de uma forma bem simples. Linguagem formal, aquela que você expressa tanto oralmente quanto na escrita, baseada na nossa gramática normativa. Pro, e por que está falando de gramática normativa? Porque nós temos outros tipos de gramática, não é isso? Que depois vamos ver também, vamos conhecer. Então, a formal você vai ter atenção com todas aquelas regras gramaticais que você aprende na gramática. E a informal já é aquele tipo de linguagem que você já pode abreviar palavras, não é? Que você já se expressa de uma forma mais relaxada. Outra coisinha para a gente lembrar aqui quando for realizar essa escrita dos comentários. Primeira coisa, a gente vai lembrar logo qual é a linguagem que eu vou utilizar, não é? O nosso canal de comunicação, que é aqui a nossa Google Sala de Aula,
o vocativo, que é importantíssimo também nessa comunicação, e os emojis que todos adoram, né? Então, vamos lá ver um pouquinho. Aqui eu tenho uma comunicação aqui com o WhatsApp, e aqui eu tenho um comentário lá da nossa Google Sala de Aula, certo? Nós, enquanto emissor de uma determinada comunicação, de uma determinada fala, temos sempre alguém que vai nos ouvir, que vai receber essa mensagem, que é chamado de receptor. Então, ao escrever, eu tenho que considerar quem é o meu receptor. Sabendo quem é o meu receptor, eu vou fazer o quê? Adequar a minha linguagem, certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo. Todo mundo sabe que o WhatsApp é um canal de comunicação que a gente vai lá e escreve de uma forma rápida, sucinta, não é isso? E podemos abreviar à vontade aí as palavrinhas, porque o gênero permite isso. Mas aqui, se a gente for observar quem é o receptor, é uma empresa, não é isso? Então, o emissor, ó, que escreveu aqui, escreveu todo voltado para a gramática normativa, não tem nenhuma palavrinha abreviada, tem toda aqui uma formalidade nessa escrita, não é? Por causa do receptor, certo? Aqui eu tenho um comentário lá da Google Sala de Aula, certo? E olha aqui, está faltando estão faltando alguns elementos aqui, não é? Que nós acabamos de ver. Então, o que é que iniciaria aqui o texto? Iniciaria com vocativo, que é aquela palavrinha que vai chamar a atenção lá do receptor, não é isso? E aqui tem outra coisa. Enquanto emissor de uma mensagem, eu não posso escrever meu texto todo em caixa alta, todo com letra maiúscula. Por que eu não posso fazer isso? Porque o meu receptor, a pessoa que vai receber a minha mensagem, vai entender que eu estou gritando. E olha só, se a gente for pensar que aqui a professora disponibilizou o link do site da turma, né, que é o site com texto, a aluna, o aluno, vamos intuir que ele quis perguntar assim: professora, tenho que solicitar o acesso? Então, aqui teria o vocativo e aqui teria também uma interrogação, porque está perguntando. Lembrando que também essas letrinhas aqui não deveriam estar em caixa alta, tá bom? Então, vamos lá falar mais um pouquinho desses elementos da linguagem, esses elementos da comunicação. Nós temos aqui o emissor, que é quem escreve a mensagem, certo? A mensagem que está sendo dita, e essa mensagem vai ser transmitida por qual canal? No nosso caso, aqui agora, nós estamos utilizando o canal aqui de comunicação, esse vídeo, não é? No nosso comentário, nosso canal de comunicação, é a nossa Google Sala de Aula, certo? E tem lá o receptor que vai receber essa mensagem do emissor, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma outra mensagem lá da Google Sala de Aula e vamos analisar aqui o seguinte. Qual é o meu interlocutor? Quem é o meu receptor? Quem vai receber essa mensagem é a professora, certo? Olha aqui meu nome. Então, olha o vocativo aqui, pronoêmio. Mas o que faltou? Eu tenho aqui uma vírgula que está faltando, eu tenho um acento também. E olha lá, é substantivo próprio, eu tenho que colocar com a letra maiúscula, não é? Em que lugar da parte de produção textual que posto o desenho? Aqui eu tenho as abreviações. Ah, Pro, mas não pode colocar abreviações a um comentário? Ok, podemos. Pelo nosso canal de comunicação, sim. Mas quando eu penso no meu receptor, em quem vai receber a minha mensagem, é uma professora, é o aluno escrevendo para a professora. Então, olha lá a linguagem de novo, a gente tem que usar a linguagem formal. Se fosse um coleguinha escrevendo para outro coleguinha, poderia sim abreviar, certo? Mas neste caso, estamos estabelecendo aqui essas adequações do uso dessa linguagem, ok? Aí, quando a gente pensa, né, nessa linguagem instantânea, nessa comunicação bem breve, nós pensamos logo aqui nesse tipo de comunicação do WhatsApp. Então, olha lá como a gente pode abreviar. Tudo ok aí, né? Tudo bem ou tudo ok aí? Quando a gente, olha aqui o não, como a gente pode abreviar. O hoje, não é? O estou. Ó, que foi. Então, os emojis também estabelecem toda uma semântica aí nessa comunicação.
não é? Olha que bacana, os emojis trazem um significado muito legal para essa comunicação. Então, posso fazer assim, professora, lá na Google Sala de Aula? Não podemos, tá bom? Nós temos que ajustar a nossa comunicação de acordo com o nosso receptor. Para o coleguinha, pode. Para a professora, não pode. Combinado? Então, vamos lá. Olha aqui os nossos emojis queridinhos. Então, se alguém perguntar, e aí, você concorda? Tá tudo bem? Eu posso colocar um emoji desse aqui, não é? Piscando o olhinho. Ou aí, se alguém falou uma coisa muito engraçada, não precisa escrever, achei muito engraçado, estou morrendo de rir. Não preciso fazer isso. Basta eu colocar várias carinhas dessa aqui, dando essa gargalhada que já fica implícito. Ou se eu gostei, né? Se eu estou com vergonha. Olha quanta semântica. Olha quanto sentido bacana os emojis podem trazer. Não é? Então, a gente pode sim usar, mesmo quando você for falar com a professora, porque o nosso canal de comunicação exige, faz parte dessa característica, e a gente pode usar os emojis para expressar os nossos sentimentos, e eles dão aí um sentido maravilhoso ao nosso texto. Ok? Então, vamos lá. O que devo considerar no momento da comunicação com o gênero comentário? Primeira coisinha, você, enquanto emissor, precisa considerar o seu receptor. Porque se você pensar logo no seu receptor, automaticamente você já pensa em qual linguagem você vai utilizar. A formal ou a informal, ok? Depois você vai olhar lá a sua mensagem, ó. Você vai adequar a sua escrita à característica desse gênero textual comentário. A primeira coisa que você vai colocar lá é o seu vocativo, ok? Por ser um texto atemporal, né? Você vai mandar uma mensagem para a professora à noite. Ela não vai olhar à noite, não é isso? Só vai olhar pela manhã. Então, não cabe essas saudações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque, na verdade, você não sabe quando o seu receptor fará a leitura daquela mensagem. Então, escolhe lá uma outra saudação. Um olá, oi, ok? E o nosso veículo aqui de comunicação, que é a plataforma Google Sala de Aula, já permite que a gente use lá os nossos emojis e que a gente possa abreviar as palavrinhas quando a gente tiver como receptor o nosso coleguinha, ok? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe alguns lembretes para que a gente possa analisar alguns comentários, certo? Então, vamos relembrar os elementos necessários para escrever o comentário. Quem é o seu receptor? Vá lá, adequa a sua linguagem ao receptor e escolhe se é uma linguagem formal ou informal. Como iniciar o seu comentário? Sempre com o vocativo. E um detalhe importantíssimo: não inicie sua escrita com letra minúscula, tá bom? Sempre inicia com a letra maiúscula. E quais são os elementos semânticos aqui? Coloca lá os emojis e também as pontuações. Gente, é muito bacana as exclamações. E aquela misturinha que você faz de exclamação com interrogação. E as aspas que a gente pode colocar para chamar a atenção de algum trecho. Ou escrever com caixa alta algum trecho que a gente queira chamar a atenção. Então, usa lá isso também, tá bom? E anota aí que esta aqui é importante para que você possa fazer seu comentário todo certinho. Escrever um texto todo com letra maiúscula significa que você está gritando. Use maiúsculo, vou colocar o Szinho aqui, para destacar trechos. Cuidado com as palavras para não ofender seu receptor. Gente, eu sei que tem momentos assim que a gente está bem bravo, né, querendo mesmo falar de uma forma chateada, mas não podemos fazer isso. A gente tem que ter ali, não é, a boa convivência com todos. Então, você pode ajustar a sua escrita para que você consiga se comunicar, resolver aquele probleminha e sem ofender o colega. Então, eu trouxe alguns comentários aqui para que a gente possa analisar. Então, vamos lá para o primeiro. Tem aqui, ó. Eu não consigo entrar na aula. Então, nós temos aqui uma marca de linguagem formal, que aí, como o nosso receptor é a professora, não pode ter aqui, tá? E está aqui também iniciando com a letra minúscula, que não pode, tem que ser letra maiúscula, está faltando o acento aqui, e a vírgula, porque o nosso vocativo ele estará sempre entre vírgulas, certo?
E, ok, se colocar aqui o não, tudo bem, com esse comentário aqui e o ponto final, certo? A própria plataforma, a Google Sala de Aula, já passa para o professor, não é? A notificação que o aluno mandou lá um comentário, entre aspas, assim, ó, para identificar que é a fala do aluno. Vamos lá para o segundo. Professor, estou com dúvidas sobre essa atividade. Você pode me explicar? Então, aqui a gente tem aquela questão de pontuação, não é? Que a gente vai trabalhar também. E olha que bacana aqui, como ele utilizou corretamente a letra maiúscula, professor. Aí faltou o que aqui? A vírgula, né? Professor, estou com dúvidas sobre essa atividade, um erro de digitação aqui. Seria um ponto de continuação. Você pode me explicar, por mim também aqui, não é? Então, algumas coisinhas aqui para corrigir, mas vamos considerar aqui o uso da letra maiúscula que ele fez corretamente, certo? Essa criança aqui. Outro comentário. Eu quero editar. Fui eu que fiz. Você não tem direito de tirar meu acesso para editar. Então, quando o aluno, né, uma criança, compartilha algum documento com o professor, coloca lá pela Google Sala de Aula, automaticamente esse documento ele fica travado. Aí o aluno não tem mais como mexer. E essa criança provavelmente entendeu que foi a professora que bloqueou. E aí escreveu desta forma. Como é que a gente poderia ajustar aqui essa comunicação para que não soasse tão grosseiro com a professora? Vai, professora, não estou conseguindo editar a minha atividade. Por favor, poderia me ajudar? Até porque não sabe se foi a professora que tirou o acesso, não é isso? Então, a gente pode, por mais que estejamos chateados, podemos ajustar a nossa escrita, a nossa linguagem, para que não ofenda o nosso receptor, certo? E olha lá, outro caso aqui de tudo maiúsculo. Pro, eu acho que você botou isso ontem. Então, a gente tem alguns erros de grafia aqui, não é? A falta de acento no pro, faltou a vírgula aqui, abreviou o que você, o botou também, né? Tudo isso aqui, ó, que, você, botou, que configura a linguagem informal. E aqui o ontem também, que é um erro de grafia, certo? O que é que precisaria aqui também? Escrever com letra minúscula, porque não se trata de alguém gritando, não é isso? E também a gente não pode destacar todo um trecho. Você usa a letra maiúscula para destacar um trecho. Outro comentário aqui. Pro, eu não consegui entrar, pois o acesso está negado. Falta vírgula, erro de grafia também. E o P, né, a letrinha inicial da nossa frase tem que estar maiúscula. Outra aqui, que eu achei muito bacana, que ele usou aqui alguns recursos para chamar a atenção, né, o aluno, mas a gente tem de novo, iniciando com letra minúscula, a gente precisa de novo ter atenção com a grafia. E aí, olha o que a criança colocou. Sem uma vírgula. Uma senhora tem uma santa paciência de escrever assim tudo certinho, sei lá as letras maiúsculas e eu não entendo. Paciência não. Aí abreviando o não. KKKKK, tchau. Algum probleminha aí de coerência, de coesão. E que a gente pode treinar como é que esse texto ficaria aqui. Como é que essa linguagem, tirando as marcas de oralidade, colocando as vírgulas, os acentos, as pontuações que estão faltando, como que ele ficaria? E aí? Entendeu direitinho como faremos os comentários na Google Sala de Aula a partir de agora? Vamos ter atenção com todos esses elementos e caprichar nesta escrita, porque nós estamos aqui, ó, treinando para as próximas séries e a gente precisa caprichar no nosso texto. Agora nós estamos aprendendo tudo baseado em gêneros, mas depois vocês aprenderão em outro formato, tá bom? Então, ó, beijocas e até o próximo vídeo.